Olá, sejam bem-vindos ao canal Fiarte. Hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo desse lindo poncho, chale em crochê, verano, tá? Um modelo de verão, super leve, com esses pontos bem abertinhos. Ele é uma peça super leve para utilizar como uma terceira peça, ele fica maravilhoso. E vocês podem estar usando a criatividade, usando o fio que vocês quiserem, tá? Fio de seda, um fio com brilho, tá? Pode usar aí. O que deixa esses pontos abertinhos é a questão de usar um fio mais fino e uma agulha mais grossa. E ele fica com esse caimento bem leve e bem chique, tá, gente? Pra você estar usando aí como uma terceira peça. Então, bora preparar o material e vamos para nossa aula de hoje. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar utilizando o fio Anne, mas vocês podem estar utilizando o fio que vocês quiserem. Como eu quero que o meu poncho fique com um caimento bem leve e com os pontos bem abertos, eu indico sempre usar o fio mais fino e a agulha mais grossa. Quanto mais fino for o fio, mais grossa for a linha, mais vai ter esse efeito mais leve e também que combina com o verão, né? Vai ficar mais leve e mais aberto, tá bom? Então vou utilizar o fio Anne na cor lilás. Vou utilizar também a agulha número 5.5, tá bom? Como eu disse, uma agulha bem maior do que é indicada pelo fabricante para utilizar com o fio que você for usar, tá bom? E também para uma tesoura e uma fita métrica pra gente estar passando os tamanhos, as medidas certinho, tá bom? Então bora pra nossa aula de hoje. Bom, vou começar com correntes. Eu vou fazer aqui, pro poncho ficar um tamanho legal, 70 centímetros, tá? De corrente. Então, eu vou fazer a laçada inicial e fazer um nó corrediço, tá? E fica assim, ó, bem larguinho. E aí, ó, com uma agulha maior do que o fio, bem maior, ele vai ficando assim, ó, bem larguinho mesmo. A abertura das correntes, tá? Não se preocupe, é assim mesmo. Pode ser um pouquinho estranho no começo fazer tão largo assim, mas depois vocês vão perceber que o caimento e o desenho do nosso poncho, da nossa peça, vai ficar bem legal, tá? Bem a cara do verão, bem chique. Ó. Então, pra mim, 70 centímetros vai dar uns 90 correntes, tá bom? Então, vou fazer aqui minhas 90 correntes. Feitas minhas 90 correntes, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai trabalhar carreiras de quadradinhos, né? Ó, a gente vai subir mais 1, 2, 3 correntes, mais uma de separação. E eu vou voltar 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta corrente, e vou fazer um quadradinho, um ponto alto. Fica assim, ó. Parece que vai dar errado, mas não vai dar, tá? Pode confiar. Uma corrente, aí pulo uma corrente de base e venho na próxima. E vou fazer aqui mais um ponto alto, tá? E assim eu vou seguir fazendo até o final, tá bom? Até a última corrente. Ó, cheguei aqui, ó, no meu último, aqui vai ser meu último ponto alto. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer o meu ponto alto e aqui eu vou fazer um aumento. Então sempre só de um lado, sempre no último aqui, de um lado só, vocês vão fazer aumento. Pode ser aqui no final ou pode ser aqui no início, quando for começar. Não importa o lado, tá?
tem um lado apenas vai ter aumento, para ele ter aquele caimento de bico na parte de baixo, tá bom? Ó, fiz o ponto alto, né? Aí faço uma corrente e no mesmo lugar, tem que ter a corrente de separação e no mesmo lugar eu faço mais um ponto alto, tá bom? Então aqui a gente tem um aumento, que fica tipo um V. Aí, desse lado que tem um aumento, eu vou virar aqui meu trabalho, para começar a segunda carreira. Então, como aqui é o lado do aumento, a gente vai começar com o aumento, tá? Faço três correntes que valem um ponto alto. E nesse daqui, no comecinho, faço mais uma corrente de separação e no mesmo lugar faço mais um ponto alto. Então, essa carreira eu comecei com aumento porque tá do lado do aumento. Aí faço uma corrente de separação e agora eu sigo fazendo normalmente. Um ponto alto, uma corrente de separação e mais um ponto alto, tá? Para cada ponto de base. E assim a gente vai até chegar aqui no final. Aqui no final não tem aumento, porque não é o lado do aumento, tá? Então a gente vai terminar e começar normalmente. Quando eu chegar aqui, eu mostro pra vocês mais essa carreira. E o restante a gente vai seguir, que é o mesmo processo, tá bom? Não tem erro. Bom, cheguei aqui então ao último ponto da segunda carreira. Aí eu faço uma corrente de separação, aí venho aqui, ó, pulo uma corrente e na próxima e faço ponto alto. E fica assim. E como essa carreira, essa ponta aqui que a gente terminou agora não tem aumento, a gente não faz. A gente vai fazer 3 correntes, virar o trabalho, uma corrente de separação e venho, não faço aumento, né? Venho no próximo já e começo a terceira carreira da mesma forma. Uma corrente de separação e um ponto alto em cima de ponto alto, tá? Então esse é o processo dessa peça, tá muito fácil, muito simples de fazer. Ele vai ficando assim, bem aberto mesmo, um caimento bem leve. Aí aqui, ó, sempre, tá? Só prestar atenção nessa parte, que sempre ao lado que tem aumento, tem esse Vzinho, a gente vai fazer mais um Vzinho aqui nesse último ponto. E quando começar a carreira virar, vai começar aqui com um aumento do primeiro ponto. E é sempre desse lado, tá? Do lado que não tem, a gente finaliza e termina do mesmo jeito, assim, ó, normalmente, sem aumento. Então, apenas um lado com aumento. Então, aqui, ó, eu fiz 15 carreiras. Ó, tá vendo que o lado com aumento, ele ficou pontudo. Ó, ele ficou pontudo. E o outro lado não. Tá? E fica reto. E agora eu vou medir com vocês quanto que ele ficou. Aqui na parte do ombro, que a gente vai fazer a costura, né? E aqui vai ter a parte que vai entre a cabeça, o ombro, né? Essa parte aqui, mais reta, ficou com 60 centímetros. E essa parte mais pontuda, que vai ficar mais a parte do braço, do cotovelo, na altura do cotovelo, ficou com 80 centímetros, tá? E o tamanho do comprimento dele, de altura, nas 15 carreiras deram 25 centímetros, tá bom? Se vocês quiserem uma peça maior, quem tem um peito mais largo, maior, mais volume, pode fazer aí mais 5 carreiras, tá bom? Não quero tão grande. Então, 25 centímetros pra mim tá bom. Mas quem quiser ele um pouquinho mais de altura, faça aí mais 5 carreiras, tá? Isso se você estiver usando fio Anne. Se estiver usando outro fio, como o meu deu 25 centímetros, faça aí então até dar 30 centímetros, tá? Então, eu vou precisar de 2 peças iguais, tá bom? Então, vou terminar mais uma peça igual a essa
e venho mostrando a costura e a união dos dois lados, tá bom? E o resultado final da peça. E olha só como fica o caimento dele. Bem abertinho, ó, fica bonito. E ele fica bem elástico também, bem maleável e bem leve, muito leve mesmo. Perfeito pro verão, tá? Uma terceira peça aí pra compor o seu look, tá bom? Então eu vou fazer aqui então uma peça igual a essa e volto mostrando a união das duas peças. Bom, aqui eu tenho as minhas duas peças, parte pontuda pra cá, e eu vou juntar a parte pontuda de um lado com a parte pontuda do outro, tá? E a parte reta fica com a parte reta e a parte pontuda aqui fica, que tem um aumento, fica com a parte que tem um aumento. Então, aqui medimos a parte do ombro e vamos separar aqui a quantidade que a gente precisa pro ombro, que são 40 centímetros, tá? Ó, então a gente tem que dividir igualmente esse lado de cá com esse lado de cá pra gente poder fazer a costura, tá bom? Então aqui, olha, eu vou marcar, fazer um marcador, botar um marcador aqui, dividindo em parte igual, pra gente poder deixar a parte aberta e costurar o ombro dos dois lados. Bom, então aqui agora vamos medir a distância do ombro, de um ombro até o outro, pra gente deixar essa parte pra abertura do nosso poncho, tá? E pra mim deu aqui 38 centímetros, tá bom? Bom, eu separei aqui e ficou 8 quadradinhos dessa parte reta de cima pra cá e 8 quadradinhos pra cá, tá? E no meio vai ficar aberto. Essa foi a divisão que eu vi que ficou ali melhor pra gente fazer. Então aqui eu vou costurar dessa parte, já que essa é a parte reta, tá? Com 8 quadradinhos, ó. Um na mesma direção do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu vou prender nesse próximo ponto alto aqui o meu fio, já pegando o outro na outra direção. Tá? O mesmo fio da mesma direção do outro lado. E aqui vou prender o meu fio e vou fazer a costura com pontos baixos, tá bom? Igual a gente faz a união dos nossos casacos, vocês podem fazer também com agulha de tapeceiro. Aí, ó, essa união vai ficar pro lado de dentro da peça, tá bom? Depois a gente vai desvirar a peça. Então aqui, ó, fiz o ponto baixo primeiro, em cima da corrente, aí eu venho dentro desse quadradinho, faço um ponto baixo, aí vem no próximo ponto alto, na direção do outro ponto alto, faço um ponto baixo, dentro do quadradinho, ponto baixo, e assim eu vou seguir a minha costura, tá? Até o final desses 8 quadrados. Eu cheguei aqui então ao final, tá? E aqui eu já vou adiantar e já vou costurar essa parte do reta, né? Do lado lateral. Essa parte reta a gente vai fazer a costura nela toda, tá? A gente vai fechar toda essa parte. A outra parte, que é a parte pontuda, aqui que a gente fez os aumentos, a gente vai fechar só a metade, tá? A metade aqui da nossa medida. Por quê? Pra ela ficar com aquele efeito abertinho aqui na manga igual a foto, tá bom? Aí, então, eu vou costurar, ó, aqui, eu vou fazer aqui, pra virar aqui, eu vou fazer uma corrente de separação e vou vir pro próximo aqui. E como essa parte reta aqui, eu vou colocar 2 pontos baixos pra cada quadradinho, tá? E a costura vai ser 2 pontos baixos pra cada quadradinho, tá bom? Aí aqui, em cima,
eu não faço, tá? Ó. E aqui eu tenho um quadradinho, pulo, eu vou direto pro próximo quadradinho e faço 2 pontos baixos. Venho direto pro próximo, 2 pontos baixos, tá bom? E assim eu vou fazendo até o final. Aí chegar aqui no final, eu vou arrematar e vou ir pro outro lado. Terminei a costura desse lado, cortei, rematei o fio, olha só como fica a costura do outro lado, tá? Os quadradinhos têm que estar na mesma direção. Agora aqui pro outro lado, eu vou marcar, ó, aqui começa a nossa parte, que é reta, né, do ombro, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho que começar a costura aqui, nesse ponto alto, que tá em cima do 8º quadrado. Prendo meu fio. É um pouco difícil, né, trabalhar com os pontos mais largos. A gente que tem o costume de trabalhar com o ponto mais fechado, né? Mas vale a pena o resultado. Eu vou virar aqui da melhor forma que eu possa fazer a costura. E aí eu vou começar minha costura, igualzinho eu fiz do outro lado, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui a costura dos quadradinhos. E aí, quando eu chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa pra virar essa parte pra cá. E daqui pra cá, eu vou fechar apenas a metade. Como a gente tem 15 carreiras, a metade de 15 é 7,5. Não tem como fechar 7,5 carreiras, então a gente arredonda pra 8. Então, eu vou fechar só 8 quadradinhos, tá? Desse lado, tá bom? Vou fechar só 8. E aí, eu vou fechar aqui e vou mostrar o resultado final da peça pra vocês. Finalizei a costura, vou virar o trabalho. E está pronta, gente. Muito simples, muito fácil, né? A parte aqui do ombro toda fechada. E a parte aqui meia fechada, que fica meio aberta, tá? Esse detalhe de caimento aqui do outro braço fica mais livre, né? Com esse efeito aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Eu quero ver o resultado do trabalho de vocês. Vou deixar no Instagram pra vocês postarem lá. Eu quero ver a criatividade de vocês. Vocês podem estar usando fio de seda, fio que tem lantejoula, que tem brilho. Fica a coisa mais linda, tá, gente? Composição de como uma terceira peça, assim, de um top. Eu boto uma calça de alfaiataria, uma calça jeans. Fica muito bonito, tá? Então, é uma peça bem verão e bem chique, tá bom, gente? Por cima de um macacão também fica lindo, tá? E essa foi a aula de hoje, então. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. E não se esqueça de ativar o sininho para estar recebendo notificações de vídeos novos, tá? Quando sair vídeo aqui no canal, toda semana a gente tem vídeos novos. Então é isso, gente. Muito obrigada. Compartilhem aí com quem você quer que eu faça essa peça pra você, ou quem você quer que veja essa peça como tá maravilhosa. Um grande beijo e até a próxima aula.